tudo parte do nosso planejamento, tudo parte desse momento que estamos vivendo e que você precisa fazer parte também. Eu estou falando em planejamento porque é o tema de hoje, inclusive. A gente, de alguma forma, quer pregar coisas que a gente vive e quer viver coisas que a gente prega. É claro que nos processos da vida, às vezes, tem planos que a gente faz e que não se cumprem. E a gente fica ansioso esperando eles se cumprirem. É claro que tem situações na nossa vida que a gente deseja que coisas aconteçam e aquilo que a gente deseja demora um pouco mais. Já aconteceu com você? De estar precisando que Deus abra uma porta e o tempo passa e a porta demora para se abrir? Já aconteceu com você de começar a orar por uma situação e vir uma voz na sua cabeça: isso aí é difícil demais, isso depende de gente que eu nem conheço, depende de gente que eu nem tenho amizade, isso é difícil demais. Já aconteceu com você de estar diante de alguma situação em que você olha e fala assim: não tem jeito para mudar essa situação? Eu quero chamar você a perceber isso, a perceber esta possibilidade e esta realidade, e encher o seu coração de fé para aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E algumas situações nós somos inclusive colocados diante dela para que nós possamos ser lapidados, para que os nossos desejos verdadeiros sejam identificados, porque tem coisa que a gente quer, mas assim que nem criança, né? A gente quer, mas depois a gente esquece. Tem oração que a gente faz e a gente nem lembra que estava orando por aquilo que estava orando, porque orou uma vez, orou duas vezes. Mas existem situações e situações necessárias da gente se concentrar, que à medida que o tempo vai avançando e a gente vai perseverando, a situação vai mudando, as pessoas que estão envolvidas nessa situação vão mudando e a gente vai mudando. Já aconteceu também de orar e falar: não era bem isso que eu queria. Já aconteceu inclusive, irmãos, de falar assim: ainda bem que Deus não deu. Não já aconteceu? Fala a verdade. Principalmente com quem namorou tranqueira, né? Quem namorou tranqueira fala: ainda bem que Deus não deu. Não é? Então, Deus abençoou de uma forma diferente daquilo que eu tinha projetado, daquilo que eu queria, daquilo que eu esperava. E esses processos, irmãos, e essa realidade de que Deus muda as situações, elas vêm cheias de duas certezas. A primeira certeza é a certeza da potência de Deus, da capacidade de Deus mudar, da soberania de Deus, da condição, dos atributos do Deus vivo, que é grandioso, que é maravilhoso, que é onisciente, onipotente, onipresente. Deus pode mudar. Isso é certeza absoluta na nossa vida. E certeza também de que Ele quer nos envolver nesta mudança. As mudanças acontecem através de nós. É por isso que o Paulo nos chama, e ele usa essa expressão em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nos chama de cooperadores de Deus. Gente que opera junto com Deus. É por isso que João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, disse que nós fazemos coisas em Deus, e este fazer em Deus traz para nós esta segurança de que em Deus, o salmista falou isso, o autor do Velho Testamento disse isso muitas vezes: em Deus faremos proezas. Quem está em Deus é habilitado, quem está em Deus é iluminado, quem está em Deus, o apóstolo João fala assim, quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e nada é discernido. É uma bênção muito grande, irmãos, esta parceria, esta cooperação e esta verdade de que Deus, preste atenção no que eu vou falar, que essa é a chave da mensagem de hoje. Deus faz as coisas apesar de nós, mas através de nós.
Existem seres criados por Deus. A Bíblia traz inclusive para nós a consciência dos seres celestiais, dos serafins, dos querubins, mas os mais populares deles são os anjos. O autor de Hebreus, quando fala sobre os anjos, diz que eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar salvação. Aí você fala assim: ah, pastor, peguei você, então quem faz as coisas são os anjos. Não, os anjos só dão um recado, só ajudam a conscientizar, só de alguma maneira iluminam as situações para que a gente faça. Por isso os anjos chegaram na casa de Ló e não tiraram Ló, avisaram Ló: sai daqui que Sodoma vai pegar fogo. Por isso o anjo anunciou a Maria, por isso o anjo falou com Gideão: varão valoroso, está aí malhando o lagar. Mas quem fez foi Gideão, mas quem fez foi Josué, mas quem fez foi aquele então que nas mais diversas formas, e aqui nesse recorte que eu estou fazendo para você, através de um aviso celestial, ouviu aquilo que Deus disse e levou a sério. As coisas acontecem através de nós somos cooperadores de Deus, Deus quer mudar, e aí já dá até para fazer uma combinação de tudo isso aqui, ó que combinação joia que dá para fazer. Deus quer mudar situações, Deus muda situações através de pessoas, você é pessoa, Deus vai mudar a situação através de você. Ficou fácil? Não ficou fácil? Se você não fosse pessoa, não era através de você. A pessoa que nós estamos olhando é Neemias, que estava lá naquela situação deplorável e que recebe uma mensagem, não de anjos, mas de homens sofredores, e que diante daquela mensagem de homens sofredores se compadece e quer mudar a situação. E aquela situação parecia impossível. E aquela situação levou o Neemias a orar. E olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia em Neemias 2 e leia comigo. Veja, irmãos, que passagem forte, marcante, incomparável a Bíblia nos traz em Neemias, capítulo número 2. Começando no verso número 1, onde a Bíblia diz assim, grife a sua Bíblia. Eu fico tão feliz quando os irmãos mandam foto da Bíblia grifada para mim. Pastor, Deus falou comigo neste ponto. É bênção para você vir rememorando a voz de Deus, que diz assim, Neemias capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Eu nunca tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que você está tão triste? Você não parece que está doente. Deve ser angústia profunda. Eu fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade aonde estão sepultados os meus antepassados estão em ruínas. O rei falou assim: o que você quer que eu faça? Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço-me que envie ajudar para reconstruir a cidade aonde os meus antepassados foram sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo eu ficaria ausente, e ele atendeu o meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para eu levar aos governadores da província oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles me permitam que eu viaje em segurança pelos seus territórios até chegarem em Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf,
administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei deste material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade, para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para que me protegessem. Mas quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Irmãos, essa passagem é praticamente uma aula de pós-graduação. Essa passagem tem uma riqueza tão grande que se você pegar os conhecimentos disso aqui, a sua vida muda. Sua vida muda do ponto de vista material, sua vida muda do ponto de vista espiritual. Então, atente para os segredos. Eu deixo alguns grifos para você, para já ir dando pistas, para você já ir percebendo o que está aí como provocação para nós, como destaques para nós. E você vai ver à luz dessa palavra que, puxa, pastor, se eu soubesse disso antes, tanta coisa da minha vida eu não tinha perdido. Você vai perceber nessa postura de alguém que fala com o rei, que a soberania de Deus não anula as relações com as autoridades humanas, o posicionamento com aqueles que nos são superiores. Você vai perceber ao longo desta passagem e desta palavra, que alguém com a mente de Cristo vive uma espiritualidade ligada ao céu, que intervém nas situações da terra com a mente transformada e com um novo olhar sobre as coisas. Você vai perceber, olhando para essa passagem, que as situações mudam nos mais diversos contextos. A porta queimada em Jerusalém era onde os juízes ficavam, onde os juízes julgavam as causas. Sem porta, significa que a injustiça social está presente naquele contexto. Os muros vendidos significa o que foi dito no capítulo 1, você se lembra que nós vimos a semana passada? Exércitos inimigos, malfeitores entravam por aquelas brechas. Com os muros fendidos, significa que a segurança pública estava ameaçada e fragilizada. Com os muros destruídos e o templo ainda em processo descaracterizado e a adoração maculada, aquele povo estava sem a sua identidade, sem a sua dignidade, sem a condição de andar com a cabeça erguida, sem a esperança, sem a certeza, sem a presença de Deus. Os que voltaram antes, houve 2 retornos antes, um retorno de Esdras, livro que antecede o nosso livro, um retorno de Zorobabel. Então cada um veio vindo, mas você já leu no livro de Ageu também, que as partes das pessoas que voltaram não estavam nem aí para a hora do Brasil, e o Ageu fala assim: não é hora de vocês morarem na casa estucada de vocês, vocês voltaram, estão cuidando de deixar tudo bonitinho na sua casa e não cuidam das coisas maiores da nação, não cuidam do templo, não cuidam dos seus valores maiores. Então observe, irmãos, que nós estamos aqui, dá para você ir em Ageu, dá para você ir em Ezequiel, dá para você ir em Jeremias, e isso aqui é toda a vivência de um povo que estava às margens do rio de Babilônia, se assentava, chorava, porque aqueles que mantinham eles oprimidos pediam canções, mas não tinha jeito de cantar naquele lugar, porque ali eles eram párias, ali eles eram o resto, ali eles eram desprezados. E o Neemias, então, é o terceiro retorno que vem com restauração. E é por isso que o tema da nossa série de mensagem é restauração. Para que você que perdeu coisas na vida material, para que você que perdeu esperança, para que você que perdeu na sua espiritualidade, onde é que Deus está quando tudo isso acontece? Eu não tenho mais nem vontade de cantar. Consiga achar um caminho para restaurar. Um caminho onde você compreende que você é cooperador de Deus. O Neemias se posiciona como cooperador. Quando o Maquiavel vai explicar que um príncipe não é colocado por Deus,
mas que tem técnicas para ser príncipe, ele destaca 2 características necessárias para o príncipe. O príncipe precisa da virtude, que são as suas qualidades, que da onde vem a nossa palavra virtude. O príncipe precisa da fortuna, que é aquilo que não depende dele, que a gente chama de sorte, e que nós que somos de Deus chamamos da bênção de Deus, das portas abertas. E é justamente disso que nós estamos falando, irmãos. É justamente isso que eu quero que você perceba e que você venha comigo nessa palavra. Que o Neemias reconhece que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Mas o Neemias dá um conjunto de passos que na leitura você percebeu. Quando o rei pergunta, o que você quer que eu faça? Ele já está com a resposta na ponta da língua. Eu preciso de madeira para fazer porta, preciso de madeira para fazer a coluna, preciso de uma carta para falar com o governador, preciso ali de um passaporte para passar no meio dos territórios, preciso disso. Está tudo organizado, tudo planejado para que o milagre aconteça, irmãos. E esse milagre, ele acontece no tempo. Esse milagre acontece na vida. Este milagre acontece enquanto a vida acontece. É fundamental você entender isso para não desanimar, não entristecer. É fundamental você entender isso para você perceber que nós podemos cometer alguns erros. Alguns erros, como o erro de desistir antes que o milagre aconteça. Podemos cometer o erro de deixar de viver antes que o milagre aconteça. E por isso que o Paulo falou assim, ó, quem não trabalha não coma. Foi por isso que o Paulo falou, quem não trabalha não coma. Porque a igreja estava esperando Jesus voltar, irmãos. Pararam de trabalhar, falaram, não, Jesus vai voltar, não vamos fazer mais nada. Paulo falou, não é assim não. Não é assim não. Jesus vai voltar, mas continua estudando. Jesus vai voltar, mas continua casando. Vai voltar, mas continua trabalhando. Porque ele mesmo disse que ninguém sabe o dia ou a hora. O milagre acontece enquanto a vida acontece, irmãos. E se você parar de viver, o milagre não vai acontecer. E se você parar de viver, você vai ficar mais longe do milagre. Se você parar de viver, vai acontecer um desencontro terrível. Pastor, o que você está falando? Está tudo confuso, eu não estou entendendo nada. Eu vou explicar para você. Quando a gente leu o Neemias, no capítulo 1, o Neemias, ele estava lá, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo para você, capítulo 1, versículo número 1, no mês de Quisleu, recebeu a notícia no mês de Quisleu. Olha lá, na linha da letra P ali na nossa letra vermelha, o equivalente ao mês de Quisleu. O equivalente ao mês de Quisleu é o equivalente ao nosso mês de novembro. Ele recebeu a notícia em novembro. Em novembro ele começou a orar. Em novembro ele começou a jejuar. E aí sabe o que aconteceu em dezembro, irmãos? O que aconteceu em dezembro? Nada. Aí passou lá, tocou a musiquinha da Globo em Israel, né? Hoje é um novo dia, um novo ano que começou. Aí ele ficou feliz, um novo ano começou, janeiro começou, tudo vai mudar, mudou o calendário. Você ter uma notícia, começar a orar e nada. E aí depois vem outra e nada. E passa mais um mês e nada. Tem resposta que vem imediatamente, irmãos. Tem resposta que demora um pouco mais. Mas não desista. Persevere no Senhor. Lá em cima, na cor verde, quando nós entramos no capítulo número 2, você viu logo no comecinho do verso número 1, que no mês de Nissan, o equivalente ao nosso mês março, abril, mais provavelmente em abril, tem um evento no palácio, onde Neemias vai trabalhar. O que eu quero falar para você, o milagre acontece enquanto a vida acontece. A resposta do Neemias veio aonde? No trabalho dele. A resposta do Neemias veio quando? No momento certo. No momento que a rainha estava junto com o rei, possivelmente um momento de festa, porque a rainha só sentava com o rei na festa. E aí aquela hora era a hora certa para falar, porque você sabe, né?
Não sei na casa do Tiago, mas lá em casa, se a mulher não bater o martelo, não acontece. Então, era o momento certo. O Neemias já falou ali, o marido e a mulher junto. O rei e a rainha. Se está só o rei, mas como você deixou o empregado sair? Não, vai lá falar com ele. Né, irmã Zilda? Vai lá falar com ele. Pede, por favor, não deixei ir. Mas era o momento certo, irmãos. O clima certo, a ideia certa, todas as questões para aquele que ora, espera, ora e se prepara, ora e age da maneira, não se perde não. Irmãos, nós não podemos nos perder na oração. Tem gente que se perde na oração. Tem gente que se perde na oração porque deixa de orar. Tem gente que se perde na oração porque ora um pouco, murmura um pouco. Ora um pouco, murmura dois pouco. Ora um pouco, murmura três pouco, daqui a pouco só murmura. Se perde na oração. Tem gente que se perde na oração porque enquanto está orando, não insiste. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar. Tem gente que se perde na oração quando recebe a resposta da oração, mas não administra aquele assunto pelo qual orou. Existem muitos jeitos de se perder na oração, irmãos, e o milagre acontece enquanto a vida acontece. O Neemias continuou a trabalhar igual. O chefe não tem problema com ele, não tem. Todo dia era a mesma coisa. Mas naquele dia, naquele momento, naquela hora, a hora certa, naquela hora, o Neemias teve a brecha que ele precisava. O milagre acontece enquanto a vida acontece, e a nossa história vai criando o clima e o ambiente para o milagre. Você precisa estar muito atento a esta realidade, que você já deve ter ouvido 1000 pregadores falar isso, que não podia entrar triste na presença do rei, porque se o rei visse a pessoa triste, ficasse triste também. Não, o rei tem que ficar sempre animado. É que nem o chefe, né? O chefe não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o problema da gente. Não vai levar problema nosso para a empresa. Tem que ter essa postura. Então, a história do Neemias é essa história boa, de quem tem uma história boa, e por causa da história boa, quando precisa de um favor do chefe, recebe. Tem uma história boa, que não é de mimimi, que não é enrolão, não é picareta, e porque ele não é enrolão, ele tem crédito, ele tem uma história boa. Irmãos, a força do testemunho do crente é uma coisa incrível. Eu tive a notícia de um irmão, que começou a trabalhar numa indústria aqui da nossa região. E o irmão ia aí ali fazendo amizade com o grupo, interagindo. O pessoal falou, você conhece fulano de tal? E o irmão falou assim, ele é lá da minha igreja. É lá da minha igreja. E o grupo falou ali, rapaz, tá de parabéns, ele é um homem sério. Pode falar lá pro seu pastor, que ele tá honrando o nome de Jesus. E eu fiquei feliz. O milagre acontece na história, irmãos. A gente vai escrevendo a história boa. No meio da pandemia também tive a notícia de um outro irmão que começou a trabalhar numa outra fábrica. E aí perguntaram para o outro irmão assim, a história é a mesma, só o final que é diferente. Perguntaram você conhece aquela pessoa ali? Aí, graças a Deus, o irmão com a mente de Cristo falou assim, de vez em quando ele vai lá na igreja, a família dele é lá da igreja, lá de vez em quando ele aparece lá. Graças a Deus que o irmão falou isso. Graças a Deus. Meu cara é picareta, hein? Ixi, finge que está trabalhando. Passa a roupa na graxa para parecer que está trabalhando. Ainda bem que ele não é da sua igreja, hein? Ainda bem. O milagre acontece, irmãos, a partir da nossa história. A nossa história abre portas de milagres para que a gente tenha credibilidade. Olha lá na sua Bíblia o versículo número 2.
quando o copeiro, eu já falei para você, mas não me custa repetir, que o copeiro era aquele responsável pela segurança do rei, para que o rei não fosse envenenado. Agora imagina, eu sou arisco demais, irmãos, sou arisco demais. Se a pessoa que é responsável para eu não ser envenenado está ali meio triste, meio assim, meio de lado ali, esse cara, ele tá armando alguma coisa para mim. Alguém pagou para ele me envenenar. Já chego nele, quem te pagou para você me envenenar? O rei podia falar isso, né? Você está esquisito, hein? Por que você está esquisito desse jeito? Mas não. O rei, o nome já está dizendo, né, irmãos? Rei. Tanto assunto para se preocupar, tanto assunto para o diretor da empresa se preocupar, ele vai se preocupar com você. Tanto assunto. Mas o rei falou: rapaz, você está diferente hoje, eu posso fazer alguma coisa por você? Uma boa história, irmãos. Uma boa história aplana o caminho do milagre. O Neemias teve o interesse do rei. O Neemias teve a atenção do rei. O Neemias teve o favor do rei. Tudo começou com uma oração. Tudo avançou com a vida. E é isso que eu preciso que você, crente da Primeira Igreja Batista em Moreira César, entenda. Precisamos orar mais. Precisamos viver mais como cristãos, como bom testemunho que permitirá que o milagre aconteça, que as pessoas nos indiquem, que as pessoas acreditem em nós, que Deus use pessoas em nosso favor. E assim, quando nós entendemos esses dois passos, precisamos entender aquele que é o coração da mensagem de hoje. Pessoas dizem, irmãos, erroneamente, faz parte daquelas histórias que não são verdade, daqueles pensamentos que não têm base nenhuma, de que a espiritualidade não precisa de planejamento. Uma coisa não anula a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Pelo contrário, não acredite nisso. Não é porque você está orando que você não vai planejar. Não é porque você está orando que você não vai visualizar como as coisas têm que acontecer. Não é porque você está orando que você não vai se interessar pelas partes que compõem o todo. Não, você vai falar assim: Deus proverá. Deus proverá. Já pensou? Se você falar Deus proverá, você não está entendendo o espírito de ser cooperador. Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Ah, pastor, quer dizer então que aquele versículo, faça a sua parte que eu te ajudarei, existe? Não, irmãos, não existe esse versículo, faça a sua parte que eu te ajudarei. O que existe é a consciência de que porque Deus faz a parte dele, eu não vou me acomodar, eu vou fazer a minha. O sábio falou em Provérbios assim, semeia de manhã e semeia de noite, porque você não sabe qual da semente vai brotar. É para ficar dormindo em casa, irmãos? Sim ou não? É para fazer o quê? Que hora, pastor? Vou dar uma semeadinha de manhã só, que de tarde, sessão da tarde tá boa. É isso? Não. Semeia de manhã, semeia de tarde, porque você não sabe qual semente vai florescer, qual semente vai brotar. Então é preciso ter essa compreensão que está presente. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas essas mensagens estão muito de autoajuda, muito mensagem para a vida. Não, irmãos, o que eu prego aqui para você são mensagens que fortalecem a nossa espiritualidade e que se aplicam à vida. Por isso que em Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus falou assim, vocês precisam se lembrar sempre que quando existe um projeto para fazer, uma torre para construir, cada um se senta e calcula quantos blocos vão, quanto de cimento vai,
quanta pedra, quantos dias de trabalho, se é tempo de chuva, se é tempo sem chuva. Calcula, para não ficar no meio do caminho e não passar vergonha. E por que Jesus está falando disso? Porque Jesus está falando do preço do discipulado. E para me seguir é a mesma coisa. Senta e calcula. Vê quanto é que isso aí vai te custar. Me seguir, tem um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que morreu uma semana antes do fim do nazismo. Ele era um pastor que dava aula nos Estados Unidos. Ele falou, não é justo eu ficar aqui na faculdade dando aula enquanto o meu povo sofre na Alemanha. E ele voltou na Alemanha para pregar contra os erros do Reich, e por causa da sua pregação profética, ele foi assassinado. Mas o Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro chamado O Preço do Discipulado. E no Preço do Discipulado ele diz assim, a graça é de graça, mas não significa que não custou nada. Você entende isso, irmãos? A gente recebe pela graça, nós somos salvos pela graça, mas não significa que não custou nada, custou caro. Deus teve que dar o seu Filho unigênito, Jesus teve que morrer, é um preço que a gente não podia pagar. E aí ele fala a expressão da graça barata, que aí tem gente que porque recebeu a graça, né, não dá valor, vive uma vida qualquer, não se entrega ao Senhor, não se compromete com o Senhor, não corresponde ao Senhor. E ele chama a atenção que a graça tem um custo e que a nossa vida cristã tem um custo. E é isso que Jesus está ensinando em Lucas capítulo 14. Precisa calcular para não ficar no meio do caminho. Precisa planejar. Precisa ver o que vai abrir mão e o que vai manter. Então, o planejamento é algo espiritual. Tiago fala assim, qual de vocês, não diga amanhã faremos isso ou aquilo, porque o Senhor vai dizer qual coisa vai acontecer. Ah, pastor, então está explicado, não é para planejar. Não, negativo. O que o Tiago está falando é que você planeja o isso, planeja o aquilo, e um dos dois Deus vai escolher. Entendeu? Quando você vai viajar para outra cidade, quando você vai começar um outro emprego, quando você vai casar, você planeja. E Deus abençoa. O Neemias faz isso, irmãos. E aqui a gente vê de maneira detalhada essa consciência de que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Diga comigo, a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus cuida da minha vida, mas eu preciso fazer uma poupança enquanto eu tenho um recurso. Deus cuida da minha vida, mas eu preciso cuidar dos meus filhos, cuidar da saúde, preciso fazer a minha parte. Deus cuida, claro. A soberania divina é maravilhosa. Eu creio que Deus tem providência para todos nós, mas que no momento de consciência, cada um de nós precisa, com a nossa responsabilidade, pensar no dia da manhã, planejar aquilo que a gente quer conquistar, vencer as situações que nos são contrárias, criar caminho. Hoje, deixa eu me fazer uma pergunta para você. Se hoje Deus usasse uma pessoa, como usou o rei, Deus usou o rei, né? E o rei falou com todas as letras, você viu lá, né? O rei falou, o que eu posso fazer? Versículo número 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir, Neemias? O que você gostaria de pedir? O rei não é crente, e o coração do rei está na mão de Deus. Se Deus usasse um rei dos nossos dias, uma pessoa influente, e a pessoa falasse para você assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Você sabe o que você responderia? Deixa eu contar uma história para você. Eu não sei se é verdade ou não, tá, irmãos? Pode ser uma história com E, pode ser uma história com H. Mas eu acho que é verdade, sim. Uma repórter foi entrevistar aquele milionário chamado Bill Gates, da indústria da informática. E a repórter, ali naquela sequência de perguntas que ela ia fazer para o Bill Gates, ela perguntou assim, como é que o senhor ficou rico? Aí ele
deu um breque, respirou, pôs a mão na carteira, naquele tempo, né, irmãos? Agora não usa mais, mas naquele tempo, ele puxou um talão de cheque e perguntou assim: quanto a senhora precisa para ficar feliz? Ela ficou ofendida. Tá achando que eu sou o quê? Eu não preciso de nada, eu sou uma profissional, só estou fazendo a minha entrevista. E eu só queria saber do senhor como é que faz para ficar rico. E ele falou para ela de novo, insistiu com ela. Quanto você precisa? Falou: não preciso de nada, eu tenho meu emprego, meu salário. E aí ele falou: então, assim que eu fiquei rico, toda vez que alguém me ofereceu um dinheiro, eu sempre aceitei. Você dá risada, né? Mas você pode estar sendo orgulhoso em algumas situações. Alguém pode ter te oferecido um emprego mais simples e você não ter aceitado. Alguém pode ter te dado uma oportunidade. Uma menina mais feinha pode ter querido namorar com você e você disse não. É verdade. Tem várias qualidades de orgulho, sabia, irmã Vera? Às vezes, igual aquela repórter, você rejeitou uma porta que o próprio Deus abriu para você. Entendeu? O Neemias tinha tudo certinho, irmãos. Ó, eu vou precisar de madeira. Eu vou precisar de uma carta, porque nós estamos aqui, Judá está lá, eu tenho que passar no meio de um monte de gente, esse pessoal vai tudo me roubar no caminho, vai me bater, vai ser uma coisa horrível, vai ser o escravo fujão. Não, ó, aqui a carta do rei, ó. Tudo certinho, irmãos. Os documentos certinhos. Sabe os documentos certinho? O alvará de funcionamento, licença de funcionamento, corpo de bombeiro. Que tem que estar tudo certinho, irmãos. O crente tem que andar direito. O crente não pode ser enrolado, irmãos. O crente não pode ser enrolado. Se você andar certinho, Deus te abençoa. Anda certinho. Anda certinho. O que mais que você vai precisar, Neemias? Então, eu vou precisar aqui de... Vou precisar também de um apoio aqui, material. A rainha perguntou: quanto tempo vai levar? Não, então, eu estou planejando, vou voltar em tantos dias. Tudo certinho, irmãos. Se você quiser nome técnico, eu dou um nome técnico para você. Eu falo cronograma, falo lista de materiais, falo inventar. Nossa, eu falo todos esses nomes. Eu não quero falar nome técnico com você. Eu quero falar essa linguagem nossa da vida. Mostrar para você. Deixar com você o desafio. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Como é que você quer que sua vida seja daqui a 5 anos? Essa é a sua lição de casa. Você vai escrever no papel como é que você quer que sua vida seja daqui a 5 anos. Ah, pastor, Deus sabe. Oh, meu Deus, eu estou falando para você que é cooperador. É você e Deus. Será que eu estou falando grego? É Deus, claro que Deus sabe, mas você tem que estar junto com Deus, sócio de Deus ali, trabalhando junto, orando junto. Vencendo as etapas. O que eu preciso para chegar lá? Como é que eu divido esse problema? Como é que essas questões funcionam? O rei deu tudo o que Neemias precisava. E é tão legal que a Bíblia é tão rica e a verdade é tão grande. Pessoal que tem dinheiro, irmãos, nunca quer ficar para trás. Quem tem dinheiro nunca quer ficar para trás. Quem tem título nunca quer ficar para trás. Então, o Neemias pediu madeira, pediu carta, pediu documento, pediu tal. E o rei ainda colocou uns soldados para ser guarda dele. O Neemias não pediu soldados, mas o rei deu. E o que eu aprendo com isso? Que Deus sempre dá mais do que nós precisamos. Amém? Ah, pastor, então quer dizer que eu que organizo? Não. Aí Deus completa a boa obra que Ele mesmo iniciou. Ele vai dar mais, Ele vai dar aquilo que Ele entende. E dá menos também. Ah, isso aqui você está pedindo, isso aqui você não precisa disso. Não precisa. Dá menos também. Mas aquilo que a gente precisa e que leva o projeto à frente. E como eu falei aqui, que a rainha estava sentada do lado do rei, e isso fez com que a decisão fosse mais consistente. Hoje a minha rainha não está do meu lado, mas ela tem me dado bronca porque eu tenho passado muito do horário, então eu já vou terminar a mensagem.
Então, porque eu sou um marido obediente. Mas antes de terminar, eu preciso falar para você algo muito significativo. Facinho de você decorar. Versículo 4 e versículo número 8. O caminho do milagre passa pelo planejamento. Planeje a sua vida, planeje sua aposentadoria, planeje sua compra, planeje sua viagem, planeje sua formação. Coloque isso em oração a Deus. Ore antes. Versículo número 4. Vai orando até que as coisas aconteçam. Ore antes. E orar antes, o versículo número 4 tem um segredo lindo, magnífico. Não é para falar muito, mas eu tenho que falar disso para você, que não pode passar batido. Sabe o que traz isso, irmão? Que coisa linda que tem esse versículo? Esse versículo tem um conceito de uma oração relâmpago. Uma oração Twitter. É Twitter que é pouquinhas letras? Oração Twitter. O Neemias começou a orar lá em novembro. Ele vinha orando, vinha jejuando, vinha orando, vinha jejuando, vinha orando, vinha jejuando, vinha orando. Aí um dia apareceu a oportunidade, porque a vida é assim. Um dia a oportunidade aparece. A sua oportunidade vai aparecer em nome de Jesus. Um dia a oportunidade aparece. Aí sabe o que Neemias fala? Na sua Bíblia, talvez, se sua Bíblia é Almeida, ele diz assim: orei a Deus, falei com o rei. Não é legal? Pastor, não entendi. Vou explicar para você. Olha só, o Neemias está na festa, servindo a bandeja, trazendo o vinho. O rei pergunta para ele. Agora eu vou perguntar para você. O rei falou assim: o que eu posso fazer por você? O que você acha, irmãos? Dá tempo do Neemias falar assim para o rei: rei, espera um minuto que eu vou lá no meu quarto orar. Sim ou não? Não. Aí sabe o que o Neemias fez? O Neemias falou assim. Aí, Juliana, a Bíblia é a linguagem do Robson, tá? Que eu sou do morro, você sabe disso, né? Fala assim: é agora, Jesus. Mas na cabeça. Vai que é sua, Jesus. Rei, essa é a oração dele. Agora, Jesus. Essa é a oração. Entendeu? Ele não saiu, ele não foi lá no banheiro orar. Ele não peraí, rei. Não. Orei a Deus, falei ao rei: Jesus, abençoa aí. Rei, é o seguinte. Como é que eu não estaria triste se a terra dos meus pais está devastada? Irmãos, importante, hein? Não basta o que falar. O importante é o como falar. O Neemias falou na hora certa. A mulher estava do lado, estava no meio da festa, estava todo mundo contente. Ele falou no momento adequado, porque o rei perguntou. Não, já que o senhor está perguntando, eu vou falar. O Neemias falou nos termos corretos. O Neemias não falou assim: aquela terra lá que vocês destruíram. Se ele fala assim, o rei ia dar assunto para ele. Ele pegou um valor que era importante para os persas, que era a ancestralidade, e ele falou na linguagem do rei. Ó, rei, então, sabe os ancestrais? Sabe os meus pais? Que a gente não pode profanar, que a gente tem que honrar a memória deles. Então, a terra dos meus pais está destruída. Ele não falou de igreja, de templo, de Jerusalém, de muro. Ele falou nos valores do rei. Ele falou na linguagem dele. Às vezes, você está falando na sua linguagem até com o marido, até com a esposa. Você está falando na sua linguagem, tem que falar na linguagem dele. O que é importante para ele? A gente tem aprendido com o professor Marco Antônio aqui. A linguagem dos alunos que vai chegar nele. Não é para mostrar que você sabe, que você é o dono da razão. É falar numa linguagem que atinja ele. Se é criança, é linguagem de criança. Se é vaidoso, é linguagem de vaidoso. Já fala elogiando. Ou o Senhor faz tanta bondade, faz bondade para tanta gente. Eu sei que o Senhor ajuda tantas pessoas. Quem sabe o Senhor pode me ajudar também. Não, eu ajudo mesmo e vou te ajudar. Entendeu, irmãos? Na linguagem dele. Orei a Deus, falei com o rei. Mas essa oração relâmpago não é a oração do preguiçoso. Essa oração relâmpago é a oração de quem já vem orando. Quem já vem frequentando a classe das mulheres, já vem estudando. Aí aparece uma situação da vida, pá! Já está ali na ponta da língua. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os 4 meses que ele orou, dá muito trabalho para parecer que foi fácil, irmãos. Nossa, o Fábio toca ali tão fácil, o Marco Antônio toca ali tão fácil, não é? As pessoas falam isso, não falam?
Nossa, Deus te deu o dom mesmo, né? Vai ver quantas horas eles estudam para parecer que é fácil desse jeito. Vai ver. Põe lá uma equação lá na lousa, o Igor vai lá, derivada primeira, faz as contas, o Tiagão vai lá, faz o cálculo. Nossa, Deus deu o dom da matemática para eles, né? Né, Pedro? Deus deu o dom. Olha, o espírito da matemática sobre o... Não, vai ver lá. Eu fui lá visitar ele, estava lá no quarto, lá comendo pastel e fazendo cálculo, né, Pedro? Eu sou prova disso. Pastel vai chegar uma parte que o Neemias está com uma espada na mão e uma colher de pedreiro na outra. O Pedro estava com a lapiseira Pentel na mão e um pastel na outra, engordurando tudo o caderno, mas fazendo. A Juliana dá risada, já engordurou o caderno já, né, Ju? Então tá bom. Dá muito trabalho, irmãos, para parecer que é fácil. Neemias vinha orando, e aí quando chegou aquele momento, às vezes é um velório, irmãos, você não tem tempo, mas é aquilo que você produziu antes, que você vai ali, tchuc! Entendeu? Por isso que você tem que ter uma reserva com Deus. Orei a Deus, falei com o rei, instantaneamente. Quando a gente vai para o versículo 8, o que eu quero mostrar para você é assim, ó, planejamento é importante, você tem que orar antes e tem que dar glória a Deus depois. Porque no versículo número 8, ele não fala assim, eu sou bom, eu estudei, eu planejei, eu vi as etapas, eu fiz ali, rede PERT, CPM, usei o programa SAP, não falou nada disso. Ele falou, a boa mão do Senhor estava sobre mim. Ore antes, planeje ao longo do processo, glorifique a Deus depois, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Que Deus levante nessa congregação homens e mulheres que sabem para onde estão indo, que estão indo em nome de Jesus e com suas vidas glorificam ao Senhor, que sem preguiça planejam cada etapa e sabem o que precisam para chegar lá. Antes de começar a jornada, que oram a Deus, para quando a hora chegar, só fazer uma oração relâmpago e falar, obrigado, Senhor, agora é comigo. Obrigado, Jesus, agora é comigo. E quando a resposta chegar, a boa mão do Senhor estava comigo. Amém, irmãos? Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade.